Olá, bom dia para todo mundo. Hoje o assunto é um assunto que dá muito pano para manga, que é assunto do desfraude. Esse é um momento que causa, né, brigas, já vi brigas de gerações, mas também é um momento que pode ser um momento de muito prazer e de muita conexão, de muito carinho entre você e sua criança. Então, se você quer saber como fazer esse desfraude, se você está chegando nesse momento, ou se você tem um bebezinho, uma criança pequena e sabe que você vai ter que passar por isso em algum momento, não deixa de assistir essa live, tá bom? Antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Daniela Monteiro. Eu sou psicóloga, sou pedagoga, sou coaching parental, sou guia Montessori de 0 a 6 anos, trabalho nessa área há mais de 15 anos e sou mãe de 2 crianças, da Izzy e do Arthur. A Izzy tem 5, o Arthur tem 3 anos. Então, eu criei também o Vila Montessori, não posso deixar de falar que eu sou idealizadora do Vila Montessori, empreendedora, enfim, todos os papéis, né, de mulher que a gente tem que cumprir na nossa vida, mas que são muito prazerosos. E eu espero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu aprendi do desfraude e como fazer um desfraude que é respeitoso, que é consciente e que não traumatiza a criança, né? Que vai ser bom para você e bom para sua criança, ok? Então, vamos lá para o assunto. Começando, né, que é um assunto que eu trabalho muito em consultoria e também já vi muita discussão fervorosa, assim, em grupo de WhatsApp, que as pessoas começam a discutir quando é o momento exato, qual é o momento melhor para fazer o desfraude com essa criança. E antes da gente falar de qual é o momento exato, qual é a idade ideal para fazer um desfraude da criança, eu queria falar um pouquinho desse choque de gerações, porque a gente vê que os mais velhos, a criança faz 1 ano, eles já falam, vai lá, bota a criança para pôr no pinico, deixa ela fazer, e aí as gerações mais atuais começam a ficar nervosas, não, mas ela é muito pequena ainda, ela não tá na idade, ela não vai estar pronta, eu vou traumatizar essa criança, o que eu vou fazer? Então vira aquela discussão. E eu queria trazer a atenção, antes de falar de idade, antes de falar de qualquer coisa, eu queria trazer a sua atenção para que o que a gente está esquecendo no meio dessa discussão é a criança. Quando a gente vai fazer um processo de desfraude, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a criança. E a gente vai não só olhar para aquela criança como um ser individual, como um indivíduo, uma pessoinha única no mundo que não tem ninguém igual, ou seja, a gente não pode comparar ela com ninguém, mas a gente também tem que olhar para o processo de desfraude, para como funciona fisicamente o corpo da criança, como ele se desenvolve, quais são os sinais que a criança começa a dar para a gente. E a gente também precisa entender qual é o nosso papel nesse processo, o que a gente pode fazer, porque nós adultos, nós podemos servir ou como obstáculos para o desenvolvimento da criança, ou a gente pode servir como facilitadores. Quem acompanha o Vila sabe que eu sempre falo, a gente, nesse primeiro momento da vida da criança, do 0 aos 3 anos, é pouca interferência que a gente tem para acelerar o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, eu não vou conseguir fazer essa criança andar mais rápido se eu fizer tal coisa. Mas a gente tem uma interferência muito direta em servir como obstáculo. A gente pode impedir, dependendo das nossas ações, das coisas que a gente fizer, com que essa criança se desenvolva de uma forma melhor. Então, eu não estou falando aqui de fazer um desfraude mais cedo, eu estou falando de fazer um desfraude que seja no tempo certo e que a gente respeite a criança em primeiro lugar e que a gente consiga fazer de uma maneira que traga paz e calma pra gente também. Então, vamos começar a falar. E eu gosto de fazer esse paralelo com o andar, já que eu comecei a falar do andar. Por quê? Porque as pessoas, quando elas pensam em desfraude, hoje principalmente, elas acham que a criança ela tem que atingir uma determinada idade, como se a idade fosse uma referência para a maturidade da criança, e que essa criança, a partir daquela idade, ela vai estar pronta. Ela vai estar pronta para aquilo, então quando a gente tira a fralda dessa criança, quando a gente tira a cuequinha dessa criança, e coloca a cueca, coloca a calcinha, de repente, magicamente, ela vai aprender a fazer xixi cocô no pinico. E a não ser que eu consiga fazer isso, e que isso aconteça em 2, 3, 1 semana,
que a criança tirou a fralda e ela tá fazendo com sucesso xixi e cocô todas as vezes no pinico, aí o adulto, se isso não acontece, o adulto começa a se ver como um fracasso. Ai, alguma coisa não tá dando certo, alguma coisa eu fiz errado, ou ai, minha criança não estava pronta, foi por isso que não tá dando certo. E não, gente. O aprender a usar o banheiro, ele é muito complexo, ele é uma coisa difícil para a criança aprender, são muitas habilidades que estão envolvidas ali. A criança não é só ir lá e fazer xixi e cocô, ela precisa entender o que está acontecendo no corpo dela, ela precisa entender que ela precisa parar o que ela tá fazendo para ir lá e fazer xixi e cocô. Ela precisa saber como se despir e saber como se vestir para ela conseguir fazer isso. Isso parece uma coisa boba pra gente, mas para uma criança pequena é uma atividade muito difícil. Colocar a própria roupa ou tirar a própria roupa. Ela precisa saber se limpar, ela precisa saber lavar as mãos, cuidar da higiene. Tem muitos fatores envolvidos aí. Então, quando a gente pensa no desfraude, a gente acaba reduzindo um pouco e esquecendo o esforço que é para a criança e a dificuldade que é para ela conseguir adquirir essa maturidade, para ela conseguir adquirir essa independência, essa autonomia de usar o banheiro sozinha, né? De simplesmente não fazer na fralda. Então vai muito além do aprender a controlar os esfínteres para não fazer o xixi naquela hora, em conseguir segurar até chegar no pinico. Vai muito além disso. E é isso que eu queria trazer para vocês. Assim como andar, né? A gente espera que a criança se desenvolva, a gente entende que a criança primeiro ela precisa fazer os momentinhos de barriga no chão, ela precisa deitar no chão, ela precisa desenvolver a musculatura, firmar o pescoço, depois ela vai firmando toda a coluna, aí ela vai sentar, ela vai andar, ela vai engatinhar, ela vai levantar com apoio, depois ela vai ficar em pé, mas ela vai cair rapidinho. E aí ela começa a dar os primeiros passos. A gente não espera que uma criança que dá os primeiros passos, ela simplesmente saia andando e nunca mais caia, não é? É fora da realidade eu imaginar que a criança que começou a andar nunca mais vai cair. Ela vai eventualmente cair, ela vai eventualmente tropeçar, mas ela vai levantar e vai continuar. E qual é a nossa postura como adulto quando a gente vê isso? A gente está ali do lado, a gente está dando apoio, a gente está acompanhando, a gente está dando suporte e a gente está sempre sendo positivo com a criança. A gente acredita que a criança vai conseguir andar. A gente sabe que ela vai conseguir adquirir essa habilidade. Mas, quando a gente fala do desfraude, nem sempre as pessoas têm essa mesma reação. As pessoas começam a ver o desfraude como algo que a criança ela precisa fazer em tanto tempo. Ou que ela precisa... ela fez xixi. A gente tira a fralda, tira a cueca, isso eu vejo muito, converso muito em consultoria com os pais também. Eles tiram a fralda e os primeiros dias são uma beleza, a criança vai, depois nos outros dias já começa a ter vários acidentes, porque a criança começa a brincar, ela fica distraída, a gente também relaxa no processo, e aí ela faz xixi de novo, e aí vira aquela desmotivação, fala, poxa, eu achei que ela estava indo tão bem, agora a gente regrediu. É assim mesmo. O processo de aprendizado, ele vai aos poucos. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que é possível a gente fazer um desfraude que seja rápido e que seja respeitoso e que seja no tempo certo. Desde que, primeiro, a gente tem que entender isso, a gente tem que girar essa chavinha e entender que o processo do desfraude, ele é uma construção. A criança, ela vai desenvolver essa habilidade. Como ela vai desenvolver? Praticando. Você não vai ter uma criança aprender a andar se você simplesmente deixar ela sentada e travada ali no carrinho. Não, a gente precisa que a criança pratique, ela precisa fazer e tentar por si mesma. Então, vão acontecer casos da criança fazer xixi na calça ou dela fazer cocô na calça. Isso, de hipótese nenhuma, quer dizer que você tá falhando em alguma parte do processo. Isso, em hipótese nenhuma, quer dizer que a criança está falhando ou que ela não estava pronta para aquele momento. Mas fica comigo. Então vamos falar assim, Dani, quais são os sinais? Existem 3 principais sinais que a gente pode identificar na criança para saber se ela está pronta para o desfraude. O primeiro é a gente estar preparado e a gente querer fazer. Porque se a gente não está preparado, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como fazer, a gente já está se colocando para o fracasso, né? Porque, ou para ser um pouco mais estressante do que deveria ser. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que entender como que a gente vai preparar esse ambiente para essa criança, para que ela tenha sucesso.
Como que eu vou desenvolver essas habilidades na criança antes de começar um processo de desfraude? E como que eu vou lidar com o processo de desfraude passo a passo? Como que eu vou ensinar essa criança e guiar ela nesse processo quando acontecer um acidente? O que eu vou falar para ela? Como que eu vou direcionar? Como que a gente vai fazer essa troca? Enfim, então o primeiro ponto é o adulto estar preparado e ele querer fazer. O segundo ponto, aí sim, é da criança. É quando a gente começa a ver que a criança está curiosa para o vaso sanitário. Sabe aquela criança que começa, quando alguém vai no banheiro, ela quer ir lá olhar? Ela quer lá ver o que está acontecendo? Aí, na escola, a gente vê muito isso. A gente vê as crianças indo lá e olhando, né, no banheiro. A outra criança usar o banheiro. E ela começa a querer entender o que está acontecendo ali. E o terceiro ponto é a criança entender que a gente usa o vaso sanitário para fazer xixi e cocô, que é ali que a gente deposita o nosso xixi e nosso cocô. Então, quando a gente tem essas três coisas, pronto, você tem um desfraude com sucesso. E aqui eu não tô aqui para prometer para você um desfraude com 3 dias, 5 dias, 7 dias. Por quê? Porque quem vai fazer esse processo é a criança. E esse processo não depende só desses 3 fatores. Ele depende da preparação que a gente fez com a criança. Então, antes de você pensar em tirar a cueca, tirar a calcinha da criança, tirar a fralda para colocar uma cueca, colocar uma calcinha na criança, a gente precisa pensar quais são as habilidades que estão envolvidas aqui. Para a criança conseguir usar o banheiro, primeira coisa, ela precisa aprender a se despir. Porque como que ela vai ser independente no uso no banheiro se ela não sabe nem colocar a calça para baixo? Se ela não sabe nem puxar a calça para cima? Ou se de repente ela ficou molhada, ela não consegue tirar essa calça do corpo? Né? Então ela precisa aprender a vestir e a se despir, e isso eu posso fazer desde quando a criança está usando fralda. Eu não preciso ensinar ela a tirar a calça e a botar a calça só depois que ela fez a transição. Então esse é um ponto muito importante da gente trabalhar. Eu também preciso mostrar para ela processos, o que vem antes e o que vem depois, porque quando a criança vai no banheiro, a gente quer que ela faça o que depois? Que ela dê descarga e que ela lave as mãos. Então a gente pode começar a fazer processos e sequências e rotinas para que a criança consiga entender que tem uma sequência de etapas que ela precisa cumprir e finalizar para dizer que o processo está concluído. Além disso, a criança precisa ter consciência do próprio corpo, ela precisa entender o que está acontecendo. Isso é cocô, isso é xixi. Quando eu fico assim desse jeito é porque tô com vontade de fazer isso. Então a gente tem que trazer a consciência da criança com isso, para isso. Enfim, tem muitas outras habilidades que a gente precisa trabalhar com a criança que a gente pode trabalhar antes de começar o desfraude em si, antes de tirar a fralda e falar agora você não usa mais fralda. Né? Mas ao mesmo tempo, eu não preciso esperar que a criança tenha 3 anos e meio para ela mesma virar para mim e falar assim, eu não quero mais fralda. Porque hoje o que eu tenho acompanhado e que eu tenho visto mais e mais na escola e também na consultoria é os pais esperarem tanto para começar esse processo de desfraude por medo, por insegurança, por não saber como fazer, por como agir, ou por ficar com dúvida de não quero traumatizar a criança, esperar que a criança por si só crie consciência e ela fique com vergonha e ela fala, eu não quero mais, né? E tudo bem, não tem problema nenhum se você acha que isso é o certo para sua família. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Se você acha que esse é o certo, é isso que você quer fazer. Mas eu gosto de sempre trazer atenção para a criança. O que é respeitoso a gente fazer com a criança? Pense você, se você tivesse um plástico envolto nas suas partes íntimas e você fosse uma criança que precisasse subir, escalar, você está numa fase de desenvolvimento, você mal consegue andar. Agora imagina andar com uma coisa de plástico no meio das suas pernas, pesando, botando peso ali, quente, muitas vezes, né, com o clima do Brasil, aquele clima quente, não é desconfortável? Eu acho desconfortável, eu ficaria muito desconfortável. Então, eu penso dessa forma, eu falo, por que a gente vai prolongar um processo de algo que não é ideal, não é super confortável, é caro, a gente gasta muito dinheiro com isso e... ao mesmo tempo não é legal, assim, não é tão legal para a criança ficar ali com aquela fralda naquele lugar. Então,
que eu proponho? Eu proponho que a gente entenda, que a gente estude sobre o processo, que a gente saiba como que a gente vai preparar essas habilidades e quando a criança tiver essas habilidades desenvolvidas e quando ela mostrar esses sinais que eu falei para você, a gente começa o processo de desfraude e a gente vai dar tempo da criança para ela praticar. E quando a gente faz isso, o que eu percebo pela minha experiência tanto em sala de aula quanto nas consultorias que eu acompanho os pais, é que a criança, ela não surpreende. Ela vai muito além, ela aprende muito mais rápido. O depoimento que eu tenho assim dos pais, nossa, eu achei que ia ser super difícil e foi muito mais fácil do que eu imaginei. O depoimento é, nossa, eu devia ter feito isso antes, ou que bom que eu tive acesso a essa informação. Então, primeira coisa é a gente se informar, a gente entender o que é, não achar que é um bicho de 7 cabeças. Porque apesar de ter todos esses fatores que eu tô falando pra vocês, o desfraude ele é muito tranquilo, ele é pra ser uma coisa muito tranquila. E é daí que eu chamo, né, aquela briga das gerações, porque se você for conversar com uma pessoa mais antiga, mais velha, você vai perguntar sobre o processo de desfraude. Como você fez o desfraude dos seus filhos? Aí a pessoa fica assim, ué, a gente só simplesmente tirou a fralda, depois cueca fez o desfraude sozinha, né? E é uma coisa muito tranquila, enquanto que pra gente parece uma coisa muito bicho de 7 cabeças, em que gera muita ansiedade, gera muita angústia. Não precisa ser. Se você quer saber como preparar esse ambiente, como entender quais são essas habilidades e como você vai fazer isso na prática com a criança, que habilidades que eu tenho que desenvolver, como que eu vou desenvolver essas habilidades com a criança, e entender passo a passo como fazer. Tá, então a gente desenvolveu as habilidades, eu preparei o ambiente, agora como que eu faço em si o processo de desfraude? Passo a passo eu vou mostrar para vocês lá no curso como que a gente vai fazer. Além disso, no curso eu também vou discutir sobre algumas principais dúvidas que os pais têm, que os pais trazem. Por exemplo, como que eu faço o desfraude noturno, se eu faço junto, se eu faço separado. E se ele não quer fazer o cocô no pinico, como que é essa coisa do xixi cocô diferente? E a pull-up, será que é melhor eu usar pull-up e depois a gente troca? E não precisa usar pull-up, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, a pull-up não é um passo para o desfraude. O pull-up é só um outro tipo de fralda diferente, ela não vai causar nenhuma mudança efetiva, enfim. E lá no curso eu vou discutir, vou explicar certinho para vocês como fazer, te dar todas as ferramentas para você conseguir fazer um desfraude bem legal com a criança, um desfraude respeitoso e que você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. E se você tem uma criança bebezinha e ainda não tá nesse período, pode acompanhar o curso também, porque no curso eu vou explicar um pouquinho do que a gente pode fazer desde o nascimento da criança até começar de fato o processo do desfraude para auxiliar a criança para ela ter um bom processo de desfraude, um processo rápido, um processo fácil, através de desenvolver essas determinadas habilidades. Então, não perca! Acessa lá no link da bio o site do desfraude para acompanhar, para entender como funciona o curso, quais são as etapas. E se você conhece alguém que possa se interessar sobre esse assunto, não deixa de marcar aqui embaixo para a pessoa assistir essa live, que é super importante para ela, para fazer trocar essa mentalidade sobre o desfraude. E outra coisa também é, se você quer conhecer mais sobre os nossos cursos, conhecer mais sobre o Vila, o nosso plano de assinaturas, acessa o nosso site www.vilamontessori.com.br e não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, no Insta tem sempre novos posts com dicas aí para vocês, para trabalhar Montessori, para trabalhar educação na primeira infância, desenvolvimento infantil, educação positiva e desenvolver as nossas crianças para dar um melhor começo para elas. Obrigada para vocês que me acompanharam até agora e até a próxima. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no WhatsApp do Vila, que eu sou pronta para responder. E é isso. Obrigada!